Uma boa tarde, paz do Senhor a todos. Os textos que eu vou meditar nessa tarde vão ser em 3 capítulos, né? 2 deles vamos só passar rapidamente, que é sobre genealogias e descendências, né? Mas no 35, capítulo 35 de Gênesis, Deus diz a Jacó: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. Levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó os deuses estranhos que tinha em suas mãos e os arrecadados que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, em parênteses, que o escritor já traduz, e ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Esse texto que lemos agora nos chama a atenção, porque no 34, no vídeo anterior, falamos sobre Diná, a filha de Jacó, que Siquém, o príncipe, a toma por mulher forçadamente, o que foi errado. Mas o 35 aqui nos chama a atenção, que fala sobre os deuses estranhos. Percebe que essa cidade, aonde eles ficaram, acabou por tirando o temor do Senhor e a adoração somente a Ele. Percebam que Deus disse, Então, sobe Betel e habita ali, e faz um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família, a todos que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos. Percebam que a adoração ao Deus único já não estava mais entre eles. Interessante isso, né? Vemos que Jacó, com as promessas e com o que Deus já havia feito a favor dele, estava sofrendo isso entre os seus. Percebam que Jacó, infelizmente, por ficar em silêncio, os seus filhos, Simeão e Levi, cometem um assassinato, matando o rei, o seu príncipe e todos os homens da cidade de Siquém, e eles tiveram que fugir. O que nos chama a atenção aqui é que havia deuses estranhos no meio deles, ou seja, a adoração a Deus já estava se acabando, porque vamos dizer que já havia se acabado. Embora eles tinham promessas, vejam que Simeão e Levi, o ato deles parece ser explicado por causa disso, que eles não tinham já o temor do Senhor. Vejam que Jacó diz à sua família: Tirai os deuses estranhos do meio de ti. Esse erro de Jacó, infelizmente, que acontecia, ele fazia vista grossa, por assim dizer. Nos nossos dias também não é diferente. Às vezes nós que temos promessas, erramos ao fazer vistas grossas para muitas coisas, que está no meio da nossa família. Aí alguém poderá dizer, às vezes eu tenho que me fazer de tolo, para ganhar as pessoas, se baseando lá na passagem de 1 Coríntios 9, em que Paulo
Nisso que se faz fraco para com os fracos, né? Eles parafraseiam o texto, a passagem, de várias formas. O perigo está, né, em se fazer. Porque acontece? Quando você age dessa forma, você tem que tomar um cuidado porque é uma linha bem perigosa. Quando você se faz, né, para ganhar alguém. É uma estratégia, mas o perigo é bem grande. Veja que Jacó, ao fazer vista grossa ali, né, houve essa consequência, né, seus filhos cometeram esse ato terrível. Né, e vejam que nos dias de hoje agimos dessa forma, nós temos que estar com os pés no chão e tomar esse grande cuidado. Para que coisas ruins não aconteçam quando fazemos vistas grossas para algumas coisas. Ou palavrões, iras, contendas dentro de nossos lares, né, atitudes que não são, né, amparadas pela Escritura Sagrada, atitudes em que Deus condena, atitudes em que Ele deixa taxado, né, ou seja, explícito ali, não podem fazer, haverá consequências. Que sabe você que está me assistindo, posso identificar e ver que às vezes dentro do teu lar, porque não dentro dos nossos lares, às vezes está acontecendo coisas, né? Atitudes, palavras, qualquer coisa que fazemos vista grossa. Né? Porque não somos perfeitos. Né? Perfeito é Jesus, perfeito é Deus. Mas nessas falhas, imperfeições nossas, temos que estar com os pés no chão e tomar esse cuidado. Para que quando coisas ruins acontecerem no meio dos nossos lares, né, tomamos esse cuidado, porque a Escritura Sagrada nos mostra que Jacó, né, ficou em silêncio, algo aconteceu. Ou seja, o silêncio dele ali, que parecia ser tão simples, algo sem perigo nenhum, tinha grandes perigos. A sua família, né, estavam por adorar outras coisas e não a Deus. Vejam que ele pede para que seja tirado do meio deles. Interessante isso, né? Vemos que Jacó, né, o homem que conhecia Deus, sabia quem era Deus, permitia isso no meio deles, no meio do seu povo, da sua família. Esse é o grande perigo. Né? Quem sabe você esteja identificando, dizendo, isso está acontecendo, eu faço vista grossa porque eu os amo. Né? Qual pai e mãe que muitas vezes faz vistas grossas para os seus porque os amam? Mas esse amor, né? Esse amor tem que vir com uma certa temperança. Por quê? Algumas vezes você terá que, né, agir totalmente ao contrário como Jacó agiu aqui. Tomar as rédeas, por assim dizer. Né? Para que esse amor, junto com a autoridade que você tem, sejam temperados, por assim dizer. Para que não hajam consequências. Para que Deus seja o único em tua casa. Repito, como falei no início, não somos perfeitos, mas temos que tomar esse cuidado. Irmão, mas é a maneira de eu evangelizar, é a maneira de eu agir. Alguns dias, uma irmã contou um testemunho que ganhou o seu esposo, né, indo a lugares que não agradavam a Deus. E ela, em seu testemunho, dizia que ele também teria que ir a lugares onde agradavam a Deus, ou seja, onde ela cultuava a Deus, e ela acabou a ganhar como um servo do Senhor hoje. Amém. Testemunho bom. Eu mesmo, a minha esposa, teve que aceitar alguma coisa que eu fiz no passado. Por exemplo, sabemos que pela Escritura Sagrada, nós cristãos apresentamos nossos filhos. E seguindo o exemplo de Jesus, e as pessoas, né, que não seguem esse princípio, elas batizam seus filhos. Mas nós não agimos dessa forma. Mas outrora,
né? A minha esposa agiu dessa forma, né? Para que o meu filho, na época eu não conhecia, não era cristão, não conhecia Jesus inteiramente, ela acabou por tendo que aceitar, percebo? Mas ela, nessa caminhada, se for um testemunho que ela contasse, hoje eu sirvo a Senhor. Quem sabe ela fosse contra, nós estivéssemos brigados, quem sabe? O que eu quero dizer para você que está me ouvindo nessa tarde, esteja com os pés no chão, né? Se você estiver agindo dessa forma, esteja com os pés no chão, para que você não seja puxado, ou seja, a tua mente não seja cauterizada, não tendo mais o temor do Senhor, e você comece a fazer essas coisas sem o temor do Senhor e sendo ao contrário ao acontecimento, você vindo a não adorar mais o Senhor e adorar ou fazer aquilo que o seu cônjuge, aquela pessoa que está tentando ganhar para Jesus, esteja fazendo. Percebe? Então veja que quando Jacó age dessa forma, no 8 tem um acontecimento triste em sua família, e quantos não tem? O capítulo 8, o versículo 8 do 35 diz a morte de Débora. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. E apareceu Deus outra vez, né, a Jacó, vindo de Padarã, e abençoou e disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, mas não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou seu nome Israel. Disse-lhe mais Deus, eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica-te e multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão dos teus lombos, e te darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua semente depois de ti darei a terra. Veja que Deus reforça a promessa. Mas acontece esse fato triste, a morte de Débora, né, a ama de Rebeca. Mas no versículo 16, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, né? E partiram de Betel, e havia também um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho Raquel, e eis que teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temas, porque também esse filho terás. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o nome Benoni, mas o seu pai o chamou Benjamim, né? Ou seja, morre Raquel. Que triste, né? Veja que quando Deus lhe faz promessas, ele se alegra. Mas acontece, né? A morte de Débora, a morte de Raquel. Triste isso, né? Mas, se formos ver mais à frente, vamos ver que Rubem também comete o incesto, né? Tomando, né, ou seja, uma de suas esposas, por assim dizer. Vejam que quando isso acontece na casa de Jacó, alguns podem dizer, puxa, mas Jacó tinha tanta promessa, né? Vejam que Jacó conhecia, tinha um temor do Senhor, entre aspas. Porque o versículo 22, né, como eu comentei agora há pouco, e aconteceu que habitando Israel naquela terra, foi Rubem e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. Terrível, né? Claro que Rubem teve uma consequência lá à frente, vamos meditar ainda sobre isso, por cometer esse incesto, né? Vejam que na casa de Jacó, infelizmente, havia adoração a outras coisas, por ele se calar, né? Havia adoração a outras coisas. Acontecem esses fatos tristes. Percebem que no 36, capítulo 36, e estas são as gerações de Jacó, que é de Esaú, né? E os descendentes de Esaú são, e essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Então tomou suas mulheres, as filhas de Canaã, e as levou, né? E a Ada, filha de Elon, Eteu,
e a Eloama, filha de Ana, filha de Zibeão, Eveu. E assim vai, e continua a genealogia. E continua, no versículo 9: E essas são, pois, as gerações de Esaú, pai dos edomeus da montanha de Seir. Havia uma promessa para Esaú, e Deus as cumpriu. Interessante isso, né? Havia uma promessa para que Jacó fosse abençoado, e isso havia. Vejam que promessas são feitas. Nessa genealogia do capítulo 36, vamos ver que povos e nações saíram, né, dele, né, ou seja, de Esaú. Deus não desamparou Esaú. Quero dizer para você nessa tarde, aí vamos entrar no 37 em outro vídeo, que fala sobre José. Interessante que entre versículos aqui não se ouve falar de José, né? Mas no capítulo 37 vai ser falado sobre José, né? Mas até o 35, no capítulo 36, onde começa a genealogia, né, de Esaú, é Deus mostrando através da sua palavra para nós que ele nunca desampara os seus. Embora Esaú não tivesse o temor do Senhor, entre aspas, porque sempre desobedeceu, tomando mulheres que não eram, né, para serem tomadas, assim por diante. Mas Deus foi com ele, porque havia uma promessa e Deus o abençoou. O que eu quero dizer para você nesta tarde, que coisas ruins poderão acontecer. Veja como Jacó aconteceu em sua casa, né? A passagem de José, vamos meditar aí na frente, tem uma passagem que me chama a atenção ali. Que Jacó, embora passou por tudo isso, quando lhe faz uma túnica de várias cores a seu filho José, seus irmãos ficam com inveja. Em um certo versículo, Jacó continua quieto. Jacó continua em silêncio. Perceberam? Jacó continua em silêncio. Vejam um perigo. Os irmãos conhecem a história, vamos meditar lá. Vejam que houve um porquê. Vejam que Jacó passou por lutas, acabou ainda dando tempo de voltar à sua terra natal, né, vendo seu pai Isaac ainda vivo, que morreu em boa velhice. E o que você pode dizer de sua família? O que você pode dizer de sua casa? Deus prometeu, ele vai cumprir. Deus prometeu, ele vai fazer. Erros todos cometemos. Jacó cometeu muitos. A Escritura Sagrada, eu sempre digo, e tem alguns vídeos anteriores, a Escritura Sagrada nunca esconde e nunca vai esconder o que aconteceu com homens e mulheres que aqui são descritos. Perceberam? Então Deus jamais vai esconder os nossos erros, mas vai tratar os nossos erros. Entenderam? Deus vai tratar de nossos erros, vai nos ensinar, né? Vai ser como uma escola para nós. Jacó teve que aprender com todos os seus erros, né? E a Escritura Sagrada deixa escritos seus erros, seus acertos, que sua família não era uma família perfeita. Jacó, enganador no passado, sendo transformado agora, com problemas em sua família, né, conseguiu ainda caminhar. Sofreu mais à frente, né, no 37 vamos meditar, mas houve os porquês do Senhor, e ele transformou tudo isso, né, abençoando ao seu irmão, ao qual ele enganou, Esaú. Houve um perdão, né, no vídeo anterior nós vimos isso. Esaú foi abençoado, embora não temeu ao Senhor totalmente. Então vejam que Deus cumpre
cumpre todas as promessas que tem feito. A mim, a você, e até às vezes pessoas que ainda não tiveram esse encontro completo com Deus. Mas Deus é fiel. Alguns poderiam dizer, mas Deus vai abençoar aquele que não o teme. Deus é Deus. Ele é dono de tudo. Alguns podem dizer, mas ele deveria não abençoar as pessoas que não o temem. Quem somos nós? Quem somos nós para contender com Deus? Vamos temer ao Senhor, fazer a nossa parte. E se aquele que não teme ao Senhor está sendo abençoado, por assim dizer, tendo uma boa vida, é Deus trabalhando para que quem sabe, eu digo quem sabe, ele ser uma pessoa que possa ser alcançada. Perceberam o agir de Deus? Porque se Deus desistir daqueles que não o temem por completo, o inimigo de nossas almas terá a vitória garantida em cima dessas pessoas. Mas como Deus não desiste, o inimigo das nossas almas, o nosso inimigo, nunca vai ter vitória. Porque Deus é sempre todo-poderoso. Porque Deus está sempre no controle de todas as coisas. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, esta foi a palavra que foi meditada nessa tarde. Eu creio, sei que o Senhor está falando com algumas vidas, e por que não dizer com muitas vidas, para nos mostrar, através dessa passagem, que embora temos promessas, eu sei, Senhor, muitas promessas, temos muitas falhas, mas o Senhor está trabalhando, Senhor. O Senhor está nos moldando todos os dias, nos mostrando que há consequências, muitas vezes, em nossas vidas, como foi na vida do seu servo Jacó. E assim, o Senhor tem nos ensinado que nessa caminhada haverá dias bons e dias ruins, mas o Senhor tem promessa para nós. Eu creio, Senhor, e creio que elas estão acontecendo em nossas vidas, mesmo que não percebamos, porque é no teu trabalhar, é no teu agir, ó Senhor. Em nome de Jesus, através do seu Filho amado, declara agora a bênção sobre cada vida que está assistindo esse vídeo. A bênção sobre nossas vidas, porque Jesus já venceu por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Que Deus possa abençoar a tua vida, o teu lar, e o impossível é para Deus. Amém.